Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Façam todo um excepcional dia. Hoje é domingo, dia 21 de janeiro e o ano é 2024. Então façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se os seus dias não estão sendo bons, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, tirar a escuridão, tirar as trevas da sua mente, as coisas ruins e colocar lá só coisas boas, pensamentos positivos, pensamentos produtivos de coisas boas, de coisas de amor, de paz espiritual, de alegria, de sabedoria, de felicidade, de riqueza. Coloque lá só coisas boas e com certeza os seus dias passarão a ser bons. Não se envolva com nada de ruim, não se envolva, não veja nada de ruim desse mundo cão aí, que com certeza seus dias passarão a ser dias bons, a ser dias maravilhosos. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar mais um capítulo do nosso manual de instruções para a vida, mais um capítulo da nossa Bíblia Sagrada, da palavra de Deus vivo, da palavra do Deus vivo. E hoje vamos ler e comentar o capítulo 21 do livro de Números, Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida, para nos ajudar aqui a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, levar sabedoria, levar riqueza, levar paz espiritual, motivação, levar saúde, levar amor, levar tudo de bom para a vida das pessoas. Então nos ajuda aí deixando o seu like, nos ajuda aí se inscrevendo no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça, seja do seu celular, do seu computador, do seu tablet ou do seu notebook. Basta apenas você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei aí, a mãozinha positiva, ó lá, a mãozinha positiva. Só aperta aí a mãozinha positiva. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas a gente puder levar uma palavra de paz espiritual, de motivação e alegria, melhor vai ser para mim, para você, para todos nós. Então bora lá? Vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos usar a nossa ferramenta de trabalho, como sempre, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E por que eu digo que é o manual de instruções para a vida? Porque é aqui na nossa Bíblia Sagrada que você vai achar respostas, você vai encontrar respostas para todas as suas perguntas, para todas as suas dificuldades, para todos os seus problemas, como solucionar suas dificuldades e seus problemas. Você encontra respostas na nossa Bíblia Sagrada, no nosso manual de instruções para a vida. Às vezes as coisas não estão funcionando na sua vida porque você não lê o seu manual de instruções. Você é um equipamento ultramoderno, mas você só sabe ligar e desligar. Você é um equipamento que tem centenas de funções, mas você só sabe ligar e desligar. Você não usa as suas funções, você não usa as funções que você tem, o poder que você tem, porque você não lê o seu manual de instruções para a vida e por isso você acha que você é um coitado e que você não tem poder nenhum, mas Deus deu todos os poderes para você ter vida plena, com amor, com alegria, com saúde, com riqueza, com sabedoria, felicidade, paz espiritual, essas coisinhas básicas que Deus deu para todos nós, mas não usamos, não temos. Não temos sabedoria, não temos riqueza, não temos saúde, não temos paz espiritual, não temos alegria, não temos felicidade. Por quê? Porque não
usamos, não lemos o nosso manual de instruções para a vida. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Números, só lembrando que nossa Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos, aproximadamente 31.200 versículos, perfeito? Então o livro de Números é o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada, o quarto livro escrito por Moisés e também o quarto livro do Velho ou Antigo Testamento, como queira. E por que é importante lermos também o Antigo Testamento? Porque lá nós encontramos todas as leis, os princípios, os estatutos e os mandamentos de Deus para que possamos ter vida plena, próspera, feliz e abundante. Então, vamos fazer a leitura de hoje, do capítulo 21, só lembrando que aí no nosso canal você encontra as nossas playlists com os capítulos anteriores. Então, o capítulo de Números já temos 20 vídeos em que fizemos a leitura e também comentamos cada capítulo, cada versículo. Então basta você acessar aí a playlist chamada Números e lá você vai encontrar todo o material dos capítulos anteriores, perfeito? Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje no capítulo 21, versículo 1 diz assim: E quando o rei Arade, o cananeu que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. Então, quando o rei Arade ficou sabendo que Israel vinha pelo caminho dos espias, resolveu combater Israel e ali ele sequestrou alguns dos filhos de Israel. Ele aprisionou, né? Ele aprisionou, transformou aquele povo, aquelas pessoas em prisioneiros. Versículo 2: E Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares verdadeiramente este povo à minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. Então Israel fez um juramento dizendo ao Senhor: Se entregares este povo na minha mão, então eu destruirei todas as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente, e as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Ormá. Então Deus ouviu a voz ali dos israelitas e entregou aquele povo nas mãos de Israel. E conforme houve o juramento, conforme tinha sido feito o juramento, então eles destruíram os israelitas, destruíram todas as cidades dos cananeus. E foi dado ali o nome daquela cidade de Ormá, porque Deus deu os cananeus na mão dos israelitas. E o Senhor ouviu a voz, né? Então, versículo 4: E eles partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. Então, eles partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada. A alma do povo ficou muito desencorajada. Então, vejo aqui que quem começa de fato aqui as batalhas é o povo, os cananeus, que foram contra o povo de Israel e perderam ali a batalha. Primeiramente eles pegaram ali alguns homens, alguns israelitas, e fizeram esses israelitas como prisioneiros, mas depois Deus entregou todas as cidades, todo aquele povo, todos os cananeus na mão dos israelenses, dos israelitas. E eles destruíram todas as cidades dos cananeus. Então, e eles partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho. Só lembrando que primeiramente eles tinham ficado ali no Monte Sinai. Depois do Monte Sinai eles foram para o deserto de Zim. E ali acamparam. E quando chegaram no Monte Ó, então Deus recolheu Arão. Deus foi e recolheu Arão. Arão faleceu ali no Monte Ó.
Então eles partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho, porque era um caminho muito difícil, era um caminho muito tortuoso, era um caminho cheio de obstáculos. Então o povo ficou desencorajado ali porque eles viram que o caminho era muito difícil. Então o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos trouxeste, então sempre aquela mesma ladainha, porque nos trouxeste para morrer nesse deserto, né? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. Então aqui novamente o povo de Israel está reclamando ali contra Deus e contra Moisés. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos trouxestes do Egito para que morrêssemos neste deserto, porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. Então, novamente, o povo de Israel está ali reclamando de Deus, está reclamando contra Moisés. Então, sempre a mesma ladainha, porque nos trouxeste, porque nos tirou lá da terra do Egito, onde tínhamos pão, onde tínhamos carne, onde tínhamos cabritos, onde tínhamos ovelhas, onde tínhamos novilhos, carne boa para comer, pão bom para comer, legumes, verduras, frutas em abundância, e você nos trouxe para esse deserto para nos matar de fome. Aqui não tem nada, aqui não tem carne, aqui não tem frutas, aqui não tem legumes, não tem verdura, é só esse pão, só esse maná que todo dia Deus nos dá. Para ficar comendo só pão, 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 é que nem você comer só arroz, feijão e ovo todo dia, vai pesar, é ruim mesmo, entendeu? Todo dia você comer a mesma coisa, verdadeiramente é muito ruim. E era o que aquele povo tinha para comer, ou seja, maná, era o maná. Então eles estão reclamando aqui, pô, aqui não tem fruta, não tem legumes, não tem verdura, nós queremos comer tomates, queremos comer cenouras, queremos comer beterraba, batata, e aqui só tem maná. Então era ruim mesmo para aquele povo suportar. Versículo 6: E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. Então Deus, o Senhor, como ele já tinha feito lá contra o povo do Egito, contra o faraó do Egito, ele já tinha enviado várias pragas, muitas pragas, mas aquele povo lá, os egípcios, não acreditavam em Deus. Então, quanto mais praga vinha, mais o faraó desafiava Deus. Então o faraó fingia que ia libertar o povo de Israel, perfeito? Vinha uma praga, por exemplo, a praga das rãs, ou a praga dos gafanhotos, ou quando a água virou sangue. Então o faraó via aquele desastre, ele sentia na pele aquele desastre, então ele chamava Moisés, chamava Arão, conversava com os dois, convencia os dois de que para pedirem a Deus, para orar a Deus para que aquela praga voltasse, e quando aquela praga acabava, ele voltava com a mesma maldade, não libertava. O faraó nunca libertou o povo de Israel da escravidão, o faraó nunca libertou, ele foi obrigado a libertar. E mesmo ele sendo obrigado a libertar, ele tentou novamente capturar aquele povo. Então ele nunca libertou o povo de Israel da escravidão. Nunca, nunca mesmo. E mesmo com toda a desgraça que depois foi cometida, todas as desgraças, todas as pragas que arruinou aquele país, o país do Egito, o Egito hoje não é nada, e era a maior nação, a nação mais próspera daquela época. Então ele, mesmo tendo o seu povo arruinado, o seu país arruinado ali, ele nunca quis libertar o povo de Israel. Nunca libertou, na verdade, né? Então nunca acreditou em Deus. Os egípcios ali, o faraó nunca acreditou em Deus. Como aqui o povo de Israel também não acredita. Por mais que Deus profira milagres, faça milagres aqui para o povo de Israel, o povo não acredita. O povo não tem fé em Deus. Então é um povo descrente, é um povo desobediente, é um povo obstinado. Então o que acontece aqui agora, novamente, eles estão lá com a mesma ladainha, reclamando contra Deus, reclamando contra Moisés, e Deus tome mais praga para cima deles também.
Porque já teve, quando Corã, só lembrando, quando Corã fez a rebelião contra o comando de Moisés, Corã queria tomar o poder de Moisés, queria dominar ali o povo de Israel, queria ser o novo comandante, porque a vontade ali do povo de Israel era retornar, era eleger um novo comandante, eleger um novo capitão para conduzir eles de volta lá para a escravidão do Egito. Essa era a vontade daquela congregação, da maioria do povo ali de Israel, era eleger um novo comandante para conduzi-los de volta à escravidão do Egito. E por que eu digo que a maioria era assim? Porque era um povo medroso, então eles não se impunham. Eles precisavam sempre que alguém fosse lá e tomasse a frente para comandá-los de volta. Mas essa era a vontade da grande maioria do povo de Israel, com certeza. Então, quando Corã, Datã e Abirão fizeram aquela rebelião, tentaram tomar o poder ali de Moisés, então Deus lançou uma praga sobre eles, seus parentes, seus filhos, seus familiares ali, esposas, todos os bens que eles tinham foram engolidos pela terra. Foram engolidos, todos que estavam ali ao redor deles foram engolidos pela terra. A terra os engoliu, perfeito? E os 250 homens, que eram homens importantes ali das tribos de Israel, também foram queimados pelo fogo do Senhor. E novamente vem uma outra rebelião, que é a rebelião dos príncipes, perfeito? Que eles estão agora questionando por que Arão é o sumo sacerdote. Por que Arão foi escolhido o sumo sacerdote? Quem foi que colocou Arão como sumo sacerdote? Quem foi que escolheu Arão para ser o sumo sacerdote do povo de Israel? E aí Deus pede para que cada príncipe coloque seu nome em sua vara. E Arão vai representar a tribo de Levi. Então, cada tribo deveria ter o seu representante com o nome e sua vara. E a vara que frutificasse, que florescesse, seria o escolhido de Deus para ser o sacerdote, o representante de Deus, o representante espiritual religioso de Deus junto ao povo de Israel. Então, novamente, houve essa rebelião também, novamente houve esse questionamento, novamente houve essa dúvida, né? Então, Deus escolheu ali Arão como sumo sacerdote, Deus lançou uma praga que consumiu mais 14.700 israelitas foram mortos ali pela praga que Deus lançou. E só não foi toda a congregação, aquele povo todo não foi consumido, porque Moisés intervia. Moisés sempre orava para que Deus cessasse com aquela praga, porque senão todo o povo de Israel ali teria sido morto, mas 14.700 morreram. Então, novamente, eles estão aqui questionando Deus, estão questionando, estão falando mal, estão murmurando contra Deus e contra Moisés. Então, o Senhor enviou uma praga de serpente contra eles e morreu grande parte do povo de Israel. Versículo 7. Então aquele povo correu até Moisés e disse: Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o povo foi lá e correu até Moisés e pediu para que Moisés intercedesse junto a Deus para que Deus tirasse aquelas serpentes do meio deles, porque muitos estavam morrendo. Versículo 8: E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá. Então coloca uma serpente ardente, faça uma serpente ardente e coloque sobre uma haste, uma vara, né? Um galho de uma árvore, e todo aquele que for mordido por uma serpente, se olhar para aquela vara, será curado e não morrerá. E Moisés fez a serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Então, se alguma serpente mordia algum homem, quando ele olhava para aquela serpente de bronze, então ele não morria, ele ficava curado.
Versículo 10: E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. Então os filhos de Israel partiram ali do Monte Ó e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, ao nascer do sol. Versículo 12: Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Então você veja que eles estavam sempre partindo e acampando, saindo do lugar e indo para outro, partindo e acampando, sem mapa, sem nada. E dali partiram e acamparam do outro lado de Arnon, que está no deserto que sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Então, a Moabe, a cidade de Moabe e a cidade de Arnon dos amorreus eram juntas, né? Eram juntas, né? Versículo 14, faziam a fronteira uma com a outra. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que ele fez no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. Versículo 15, e na correnteza dos ribeiros que desce até a cidade de Ar, e chega aos limites de Moabe. Chega aos limites de Moabe. Versículo 16, e dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o povo e lhe darei água. Versículo 17: Então Israel entoou este cântico: brota, ó poço, cantai a ele. Então Israel entoou este cântico: brota, brota, ó poço, cantai a ele. Versículo 18: E os príncipes cavaram o poço, os nobres do poço o cavaram, os nobres do povo o cavaram. Com a direção do legislador, com seus bordões, e do deserto foram a Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamonte. Então o povo de Israel vivia se movendo, vivia caminhando, vivia saindo do lugar e indo para o outro. E de Bamote, no vale que está na região de Moabe, ao topo de Pisga, que tem vista para Gesimon. Então, de Bamonte, eles foram para o topo de Pisga, que tem vista para Gesimon. E Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo. Então, daquele lugar, então, Moisés, Israel, mandou mensageiro para Seom, o rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar. Então, novamente tem aqui aquela mensagem: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos as águas dos poços. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Então iremos pelas terras, iremos pela estrada real, não passaremos pelas suas plantações, pelas suas vinhas, não lhe causaremos nenhum tipo de prejuízo, não vamos desfocar você de nada, não vamos beber nem da sua água, não vamos roubar nada, não vamos comer dos seus frutos, nem das suas vinhas, não vamos comer nada do que você produz, simplesmente queremos passar pelas suas terras. Então nos dê salvo-conduto, que iremos passar em paz pela sua terra. Versículo 23. E Seom não deixou Israel passar pelos seus termos, mas Seom reuniu todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto, e veio a Jaza e lutou contra Israel. Só lembrando que anteriormente, então, Israel tentou passar pelas terras de Edom, e Edom recusou. Mas Edom não combateu, não foi contra Israel. Assim, só lembrando aqui no capítulo anterior, diz assim: Edom recusou a permitir que Israel passasse pela sua fronteira, e por isso Israel se afastou dele. Então Edom, que era o rei, né? Edom,
Então ele recusou que os filhos de Israel passassem pelas terras dele. Então Edom recusou que Israel passasse, mas Edom não combateu Israel. Israel recuou, né? E procurou outro caminho. Procurou outro caminho. Já aqui Seom não. Seom também recusou, mas resolveu atacar Israel. Então Seom não deixou Israel passar pelos seus termos, mas Seom reuniu todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto. E veio a Jaza e lutou contra Israel. Então, só lembrando, Edom recusou que Moisés, que Israel passasse ali pelos termos de dele, né? Mas não atacou Israel. Já Seom não. Já Seom, o rei dos amorreus, resolveu atacar Israel. Israel o feriu com o fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. Então Seom resolveu atacar ali Israel, mas Seom se deu mal, acabou perdendo a batalha, acabou perdendo a guerra e foi conquistada. Ou seja, os amorreus foram conquistados ali pelo povo de Israel, pelos israelitas. E Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado anteriormente contra o rei de Moabe e havia tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Então Seom já tinha tomado ali as terras de Moabe. Já havia tomado as terras de Moabe. Então, quando Seom viu que Israel pretendia passar por suas terras, resolveu atacar a congregação, o povo de Israel. Mas Seom se deu mal, perdeu a batalha, perdeu a guerra e acabou sendo conquistada ali as cidades dos amorreus, suas tribos foram conquistadas então por Israel. Por isso que falam em Provérbios, dizem: Vinde a Esbom, que seja edificada e preparada a cidade de Seom. Versículo 28: Porque saiu um fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos lugares altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido. Ó povo de Quemós, ele entregou seus filhos, fomos fugitivos e suas filhas como cativas, a Seom, rei dos amorreus. Então os moabitas entregaram seus filhos, aliás, Seom conquistou os filhos e as filhas dos moabitas, e estas foram cativas de Seom, e foram todas cativas de Seom. Então imagine as barbaridades que eram cometidas naquela época. Se hoje ainda temos essas barbaridades do mundo civilizado, imagina naquele tempo, que não tinha civilidade nenhuma, não existia civilidade nenhuma. Versículo 30: Nós os derrotamos, Esbom está perdida até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus, E Moisés mandou espiar a Jazé, e eles tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha de Edrei. Então Israel, depois que havia conquistado a cidade dos amorreus, então ele resolveu partir então em direção a Bassã. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha de Edrei. Então Og, já sabendo do que Israel tinha feito ali com Seom,
com o Senhor, então resolveu o que Moisés, o que os israelitas tinham feito com os cananeus e os amorreus, no caso, né? Então ele já se preparou para a batalha contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então Deus fala. Então depois que Moisés conquistou ali os amorreus, ele já tinha vencido os cananeus e também conquistou os amorreus, conquistou as cidades, as tribos dos amorreus. Então ele resolveu partir em direção a Baçã também para conquistar aquela cidade. E o rei de lá, que era Og, ele já se preparou para a batalha contra Moisés. Mas Deus disse a Moisés: Não o temas, não temas este rei, e faça com ele exatamente o que você fez com o rei dos amorreus, com Seiom. Versículo 35, já último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Assim eles o feriram, e a seus filhos e a todo o seu povo, até que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra também. Então os israelenses, então os israelitas fizeram então com Og, com Baçã, exatamente o que eles fizeram lá com os amorreus, com Seom. Então aquela terra também foi conquistada, pelos israelitas. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 21 do livro de Números, mais um capítulo de muita sabedoria, muito conhecimento, muito entendimento de vida plena. Mais um capítulo de muita sabedoria, lembrando sempre que onde existe sabedoria, existe a riqueza, pois a riqueza é irmã gêmea, inseparável da sabedoria. Então, onde tem sabedoria, tem riqueza. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você ficou até o final então desse vídeo, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Lembrando sempre, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Faça a sua inscrição no nosso canal, não paga nada. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, aquele positivinho ali, aquela mãozinha de positivo ali, perfeito? Agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar esse material, levar esse trabalho para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas a gente puder ajudar com paz espiritual, com a palavra de Deus, melhor será para mim, para você e para todos nós. Meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua vida, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!